O Foucault, ele era um filósofo que não caía muito. Atualmente ele tá aparecendo porque é bem amplo. Então, vai ser uma aula leve, eu acho, mas ela talvez demore um pouquinho mais. Então, bora começar. Ele é um filósofo francês, né, do século XX, e ele escreveu obras muito importantes, principalmente sobre a loucura e relações de poder, como A História da Loucura, que era, se eu não me engano, a tese de doutorado dele, e o Vigiar e Punir, que também é outra obra super importante. Então, da primeira obra, ele faz ele desenvolve um método de pesquisa chamado arqueogenealogia. É uma mistura de arqueologia, que é meio que a gente cavar, né? Aquela ideia de arqueologia mesmo. Genealogia. Genealogia seria você fazer um estudo histórico sobre um objeto de estudo, tipo, eu vou querer descobrir de onde surgiu o óleo de lavanda. Então eu faço uma genealogia dele. Eu vejo como ele era usado antigamente e como ele é usado hoje e como que a visão que as pessoas tinham dele nas antiguidades afetou o que ele é hoje. Então ele desenvolve esse método de estudo, que é muito complexo, para estudar tanto a loucura quanto o poder. Então ele vê, né, o que que é o louco para cada sociedade e ele chega à conclusão de que ela não é um negócio humano, né? Ela é criada. Então, assim, apesar de que o ser humano que fica louco, né, ela é vista como uma doença e não como uma invenção social. Só que a loucura nem sempre ela é vista da mesma maneira durante a história, né? O Foucault ele também era historiador. Então, ele divide o nosso tempo histórico em quatro, né? Que seria a Idade Média, o Renascimento, o período clássico e do século XVIII em diante, já que seria um período mais iluminista, né? Então, na Idade Média, primeiro com um contexto, né, mais religioso, um contexto violento, né, perigoso, as pessoas elas viviam em feudos. E fora desse feudo era meio que um mistério, né? Então, com pouco conhecimento que tinha, porque vários livros eram proibidos, né? E a maioria era escrita em latim, só lia latim quem era do clero, da igreja. O mundo era. As pessoas achavam que era só o feudo e, sei lá, mais uns quilômetros ali. Então era. Eles pensavam que era pouca coisa, né? Achava que era só em volta do feudo. E o louco, ele era visto como uma pessoa que saía do feudo, que andava de cidade em cidade, de feudo em feudo. Então, ele seria um andarilho, né? E por isso ele seria um sábio, porque ele conhecia coisas que os outros não conheciam, sabe? Ele seria uma pessoa que tem uma visão, uma palavra visionária, né? Porque ele já viu muitas coisas. Então, o louco era até meio místico, sabe? Tipo, como que esse cara, essa pessoa anda num lugar perigoso assim, sem ser assaltado, sem ser morto. Então, o louco era essa pessoa que não tinha o medo de morrer e andava de feudos em feudos. E aí, no Renascimento, já muda. O louco era visto como algo esotérico. Esotérico é um negócio que é ensinado somente a um grupo seleto, né? Tipo uma maçonaria, por exemplo. Então, no Renascimento, da Idade Média para o Renascimento, já teve um pouquinho a ampliação, né? Da acessibilidade do conhecimento. Então, as pessoas tinham mais o hábito de leitura, elas conseguiam ter mais acesso. Mas ainda assim existiam muito grupos fechados, assim, para o ensinamento, né? Só alguns conseguiam, porque era mais uma elite, né? No Renascimento começou a surgir a burguesia, então quem era da burguesia tinha mais esse acesso.
E o louco aí, ele era visto como uma pessoa que tinha um conhecimento muito restrito, né. E ele também era entendido como uma pessoa que tinha uma emoção por esse conhecimento. Então, o louco talvez ele fosse mais místico também no Renascimento do que é hoje, porque ele falaria de coisas que as pessoas não entenderiam, por isso o louco já começava a ser mal compreendido aí. Mas ainda assim ele era respeitado, tanto na Idade Média quanto no Renascimento. E aí chega o período clássico, e o louco tem a palavra dele mais descredibilizada, né. Ou seja, ele perde a confiança, e ele passa a ser tratado como um criminoso. Aí já é mais ou menos na Revolução Francesa, nesse período. Não, é um pouquinho antes, se eu não me engano. E agora, o louco não é mais quem tem o conhecimento restrito, e sim alguém que é perigoso e marginal. Então, esse período já era muito influenciado pelo cartesianismo, né, que veio de Descartes, que seria o racionalismo, né, a valorização da razão, da individualidade e do maniqueísmo, que é a luta do bem contra o mal. Então, assim, o louco no período clássico já passa a ser visto como o mal, sabe. Mas aqui ele era visto como criminoso. E aí do século XVIII em diante, de criminoso, ele passa a ser visto como doente mental, porque aqui a medicina ela se apropria dessa pauta, né. Então aqui é quando abrem os manicômios, e aqui então existe uma higienização, que seria a gente esconder os loucos da sociedade, a gente afasta eles. Por isso que os manicômios geralmente são tão separados da cidade, e por isso que eles são fechados, né. Então aqui começa um cárcere, né, que seria tirar o direito dos loucos. Tudo isso com um discurso de que é para o bem deles, de que eles são doentes mentais e precisam de tratamento, sendo que até hoje existem manicômios, né, e eles só pioram a situação. Manicômio, acho que todo mundo já ouviu falar do manicômio de Barbacena, o hospital psiquiátrico, que foi o que é conhecido como Holocausto brasileiro aqui no Brasil, né, porque é muito desumano, eles matam, eles dão banho de água fria, choque, tudo isso com uma pauta médica, com uma valorização do racionalismo, porque existe um discurso científico que meio que comprova de que o louco é um doente mental, sendo que até hoje não existe uma doença psíquica, assim, mental, que seja explicada só pelo biológico. Então, atualmente a gente está desconstruindo bem essa noção. Então, essa é a ideia da história da loucura, é bem facinho, né. São esses 4 períodos e ele fala sobre como que o louco era visto em cada um deles e como que isso afeta o nosso entendimento de loucura hoje. Alguma dúvida até aqui? Então beleza. Aí agora a gente já vai para o Vigiar e Punir, que é um pouquinho maior, e aqui é a parte mais importante, do Vigiar e Punir. A ideia dele é a mesma, né, de trazer aquele método de estudo de arqueogenealogia, que seria a mistura, né, de arqueologia, de cavar, né, ir no passado das coisas, junto com a genealogia, que seria você entender de onde surgiu, como era visto. Só que aqui é na questão da punição. E tem umas peculiaridades do Foucault, da vida pessoal dele, porque esse cara aí, o Foucault, esse careca, ele era muito peculiar. Ele era um filósofo muito maluco. Ele tem vários livros de biografia dele que falam que ele era completamente sadomasoquista
Ele frequentava boates gays e pedia pra apanhar, esse tipo de coisa. Ele frequentava boates BDSM também. Ele se enchia de ópio, várias outras drogas. Ele já tentou se matar por prazer e várias outras coisas. Então, assim, ele parece o cara da família Addams mesmo. Assim, ele era bem doido. Não é à toa que ele estudava loucura, né. E também punição. Então, assim, o contexto dele fez ele estudar esse tipo de coisa. E o Vigiar e Punir, ele meio que começou a estudar, os relatos antigos de tortura, de punição, e ele nem sabia direito onde isso ia dar, e ele começou a chegar cada vez mais perto da prisão. Então, assim, ele mostrou como que desde da Idade Média, a punição foi se transformando até a prisão que a gente conhece hoje. E aí, como conclusão disso, ele tira que a gente está sendo vigiado a todo momento, né. Não só no sistema prisional, né, ele vai além disso. Hoje, por exemplo, com as câmeras. E aí o nosso padrão de comportamento é sempre moldado, né, porque a gente age de uma maneira diferente quando a gente está sendo observado, e a gente respeita mais o olhar do outro do que a lei, geralmente, né. Então, assim, uma sociedade que vigia muito molda a gente. E aí ele fala que as relações de poder são de alguma maneiras impostas, né, é meio impossível fugir. E a relação de poder acontece em tudo, né, com instituição, tipo uma escola, a escola tem poder sobre a gente, entre as pessoas. E aí o Foucault, nesse livro, ele também faz uma crítica ao sistema penitenciário, usando o exemplo do panóptico. O panóptico já caiu na Unesp, na última Unesp. Ele é um tipo de prisão, que eu trouxe uma imagem dele no exercício, que fica uma torre de vigia no meio e todas as celas em volta dela. Então, os prisioneiros estão sendo vigiados 24 horas. E de novo, isso aqui é muito importante, né, porque às vezes o exercício cobra sobre o panóptico, não sobre o Foucault em si. E o panóptico ele surgiu com um arquiteto, de novo numa época em que estava na valorização extrema do racionalismo e do individualismo. Então, assim, eh, o panóptico é uma maneira de impor uma organização, né. E a organização era visto como na sociedade como algo muito lógico. Então, assim, você vigiar os prisioneiros 24 horas ia impedir que eles demonstrassem as emoções deles, porque eles iam ficar com medo de ser punido, né, já que isso era mal visto. Então, assim, o panóptico é uma maneira de impor o controle nessa sociedade. Então, ela tem muito esse lado de valorização do individualismo e do racionalismo, porque a emoção, o contrário do racionalismo, né, era mal visto, era sinal de desordem. Então, é muito importante a gente saber que o panóptico traz tudo isso, de racionalismo, de individualismo. Então, o panóptico eu já expliquei o que que é, e ele não tá mais só na prisão, né, vários lugares já aderem a ele. E hoje com as câmeras a gente não precisa mais ter uma torre, né. Então, nas escolas, prédios, hospitais, mercados, eu não sei vocês, mas eu fico muito desconfortável com câmera, em elevador também, principalmente, em academia, nossa, não sei quem coloca câmera em academia. E aí a gente não rompe com esse padrão imposto, né, essa relação de poder, porque a gente está sempre sendo vigiado. E a gente tem um receio de ser vigiado, né. Principalmente porque a gente tem um histórico muito grande com a punição, que é o que ele traz no livro. Então até agora a gente só falou do vigiar, né, mas agora vem a parte pesada do livro, que é a punição. Ele começa o livro, na verdade, falando sobre a punição.
ele narra, eh, relatos reais, assim, de torturas que existiam na Idade Média. E a punição ela sempre teve o mesmo motivo, né, que é de botar medo para evitar que se cometa um crime, né. Então, assim, Foucault ele traz várias críticas a pensamentos que hoje em dia são muito comuns, né, de que aumentar o número de prisões resolveria o problema da superpopulação dentro delas, mas não. Criar mais prisões só aumentaria a quantidade de prisões cheias, porque tem gente sendo presa a todo momento e essa não é a solução. A solução ele não dá nesse livro, mas os estudos atuais dizem que o melhor caminho seria trabalhar uma reinserção dos presidiários, ao invés de estimular mais raiva neles, né, porque a maneira que a gente tem a prisão hoje, ela mais incentiva ao reacontecimento, né, acontecer novamente um crime, do que a pessoa ser reinserida na sociedade. Então o Foucault ele não traz uma resposta, mas ele faz essas críticas, e também aquela ideia de que ladrão bom é ladrão morto, esse tipo de coisa, é também uma crítica que ele faz, né, esse pensamento que existe hoje. Porque atualmente o ladrão, a partir do momento que uma pessoa comete um crime, ela não é mais vista num lado humano. Ela meio que se torna um objeto que merece ser punido, e a punição nem sempre é o melhor caminho, né, principalmente quando envolve violência. Tipo, quando falam ladrão bom é ladrão morto, é uma violência direta no corpo, né. Pode haver outros tipos de punições que sejam eficazes, mas não com a violência. Então, o que a gente vê no Vigiar e Punir, que antigamente, o primeiro tipo de punição que ele estuda era chamada de suplício. Eu vou falar mais dele depois. Só que era praticamente um espetáculo em praça pública, sabe. Era tortura na frente das pessoas para todo mundo ver, e isso se tornava um espetáculo, né. E a violência sempre foi uma forma barata, porque não custa nada você machucar alguém, né, é só dar um chute, um soco. Já uma reinserção que exige mais um estudo, exige que você pague a comida daquela pessoa, tenha um lugar para ela ficar, aí é mais caro. Então, assim, no tempo de Idade Média era feito em praça pública, além de ser um espetáculo para as pessoas e elas aprenderem o que aconteceria se elas cometessem um crime, era mais barato. E aí, então, como eu falei, o livro ele começa com essa descrição do suplício, que é uma espécie de tortura em praça pública, mostrando o que que aconteceria, né, botando medo nas pessoas. E aí 30 anos depois, pouco tempo, né, dessa tortura em praça pública, o Foucault percebe que já existia uma maneira diferente de punição, que era menos espetáculo, né, e mais preocupado com a personalidade, preocupado com o comportamento de quem cometeu o crime. Então, eh na Idade Média, né, ocorria o suplício, e aí o Foucault viu que 30 anos depois já existia um registro de documento mostrando um começo de uma prisão já. Que tipo assim, quem cometeu um crime deve cumprir tais horas, deve seguir uma rotina. E por que que isso aconteceu, né? Por que que mudou de um espetáculo, em praça pública, aberto, para algo mais como a gente conhece hoje de prisão? Porque era muito comum, primeiro, né, nesse suplício, que o criminoso sobrevivesse à punição. E aí quem estava assistindo apoiava mais o criminoso do que o Estado ou
seja lá quem fez o suplício. Então, mais produzia, às vezes, uma revolta na população, apesar de que era ainda um espetáculo, eles tentavam ajudar o criminoso, sabe, e eles não queriam isso. Muitas vezes o carrasco que cometia a tortura, ele era apedrejado caso o criminoso sobrevivesse. Mas ainda assim, mudou para algo que não era a prisão que a gente conhece hoje, era mais uma privação de liberdade, pra meio que não mostrar para a população a tortura, porque aí a população iria tomar ajuda, né, iria ajudar o quem estava sendo torturado. Então isso começou a meio que ser feito no privado, né, uma privação da liberdade. Só que aí o sofrimento físico deixa de fazer parte da punição. E aí o Foucault ele percebe que os reformadores desse sistema judiciário tornaram a punição mais sutil, só que não foi por boas intenções, né. Foi pelo efeito que ela tinha, né, ela tinha mais efeito quando era feita na privação da liberdade, dos direitos, sem o sofrimento físico, do que na tortura. Eles não fizeram isso porque eram bonzinhos, né, resumindo. E aí, esse é o começo das prisões. E vale lembrar também que esse contexto era o de aumento populacional, né, mais pessoas, menos comidas, e isso resultava num número maior de roubos e crimes. E com o aumento populacional também não daria para você fazer uma execução em praça pública, fogueira e tortura em todas as praças, todas as vezes, porque a cidade se tornava gigante, a população enorme, não tinha espaço para todo mundo. E a gente entende então a conclusão dessa parte do livro, da punição, é que a reforma na punição, né, ela é vista mais como uma estratégia para manter o poder de punir de acordo com o contexto histórico, né, de que seja mais eficaz e econômico. Então, assim, é inviável hoje a gente fazer uma tortura em praça pública, mas também está ficando inviável a prisão. A gente tem que tomar uma nova medida. Que busque a reinserção, essa seria a melhor ideia, porque aqui no Brasil, apesar de que o Foucault falava que não existia mais o sofrimento físico, a prisão ela ainda incentiva isso. Existem vários relatos, né, de gangues dentro da prisão, eles conseguem acesso às armas brancas, né, ou eles mesmos fabricam. Aquele tipo de coisa que a gente já vê em série e filme é muito real. Aqui no Brasil tem um exemplo do Carandiru também muito importante, do massacre, né, dos presidiários. Então assim, a prisão ainda é um lugar que incentiva muito a violência, e não a reinserção social. Depois vale a pena pesquisar, porque é muito interessante. Existem prisões na Finlândia, na Suíça, que se você quiser se formar num curso, por exemplo, você vai preso, porque dentro da prisão existem até faculdades. Na Finlândia, a cela, na verdade, é um quarto com livro, com televisão, computador. Você recebe jantar e é uma comida muito boa, pelo que dizem. E ainda assim você faz um curso, então assim, eh, a maioria das prisões que eu da é, a maioria do motivo das pessoas serem presas na Finlândia também é um motivo social. É tipo roubo de alimento por passar fome, esse tipo de coisa. Só que aí a ideia é que você oferecer um curso para aquela pessoa e ela sair graduada, ela ter um diploma e ela sair de lá, vai abrir para ela um mercado de trabalho enorme. Enquanto que aqui no Brasil é o contrário, você ser preso, na verdade vai diminuir a sua inserção no mercado de trabalho. Então, assim, a chance de você arranjar um emprego aqui, depois que é preso, é quase impossível, sabe. Então, esse é o problema com o nosso sistema prisional, ele incentiva a violência. Então abrir mais presídios
mais iria piorar a situação do que ajudar. Fora também que o presídio brasileiro ele é feito como uma estrutura racista, né. Ele é planejado para ser racista. As prisões acontecem, na maioria, com a população negra, planejadamente. Então, a própria guerra às drogas, que no Brasil é algo que tem muito incentivo, é uma guerra racial. Então, assim, isso também só incentiva a violência, né. Abrir mais presídio não vai ajudar em nada. E também vale a pena falar também que o Foucault, ele sai muito disso, né, da prisão e da loucura. Ele tem vários livros falando eh, sobre discurso, que seria para ele um termo meio que explicando o pensamento nosso, como isso interfere. E as relações de poder dele vão muito além da prisão, da escola, elas vão também para o padrão estético que é imposto, vai também sobre sobre tudo que é imposto pra gente, né. Tipo, os cursos elite, por exemplo, medicina, direito, engenharia, tem muito relação de poder. Então, esse raciocínio dele vai longe, né. Tudo que envolva uma relação de poder, Foucault estuda. Alguma dúvida dele? Eu vi que o Fantástico fez uma matéria dessa prisão, achei ela muito interessante. Não é tão difícil, né, Foucault. E aí, o Enem, recentemente, ele trouxe um exercício que falava que o filósofo Michel Foucault, ele inova o pensar, a política e a lei em relação ao poder e à organização social. E com base nessa reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas é. Então, qual seria a finalidade das leis, né, na sociedade? Vamos ler o texto. A lei, ela não nasce da natureza, junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. Ou seja, ela é criada, né, da gente. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis de horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que se agonizam no dia em que está amanhecendo. Então, para o Foucault, a finalidade da lei na organização da sociedade é combater as ações violentas na guerra entre as nações, coagir e servir para refrear a agressividade humana, criar limites entre a guerra e a paz praticada entre os indivíduos de uma mesma nação, estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos ou organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados. Qual vocês acham que é, gente? Alguém tem algum palpite? Tá entre a C e a E? Então, é a letra E, porque para ele a lei, ela não serve para manter a paz. A lei, na verdade, ela serve para aumentar o controle dessa relação de poder. Então, às vezes a gente tem leis que são injustas com alguma parte da população, mas isso é planejado, não é um erro. Isso é uma estrutura da lei, porque a lei ser desse jeito, ela ajuda a manter no poder
quem deve controlar a gente, sabe. Então a lei, ela é uma maneira, na verdade, de controle social também. E lógico que, por consequência, ela também causa a paz entre a gente, mas a ideia do Foucault é que a lei, ela organiza as relações de poder. A letra B, por exemplo, ele fala de coagir e servir para refrear a agressividade humana, né, para parar essa agressividade humana. É bem Hobbes, né, que a gente estudou sobre contratualismo, acho que o homem é o lobo do próprio homem. Então, a letra B, ela é bem Hobbes, e Hobbes meio que deixou de ser um pensamento atual. Atualmente a gente não enxerga mais a sociedade como uma proteção, porque o ser humano se destruiria, mas sim como algo que seria inevitável para a gente se organizar. Então o pensamento de Hobbes, ele é meio desatualizado, então toda vez que tiver uma alternativa parecida com essa, quando não for uma questão de Hobbes, geralmente está errada. E aí a Unesp 2021, esse aqui é o panóptico, dá para ver que dentro dele tem essa torre, né, e ficam com guardas lá, e eles vigiam através de uma janela que ela é com isso filme, né, os presidiários não conseguem ver quem tá ali assistindo. Pode não ter ninguém, mas eles vão achar que tem alguém. Então esse aqui é um da Unesp, da última Unesp, e a legenda do panóptico é: projeto do panóptico, pan quer dizer tudo, né, e óptico, vista, então é aquilo que vê tudo. É um novo modelo de vigilância. Consigo sim. Melhorou? Ah, beleza. Vou aumentar um pouquinho mais então. Então esse é um projeto do Panóptico, é um modelo de vigilância proposto por Bentham, para ser utilizado nos presídios e outros espaços que exigem um controle rigoroso. Opa, esqueci que não é assim. Esse aqui é o Walter Benjamin. Pronto. E aí, a Unesp também traz um texto. O princípio é: na periferia, uma construção em anel, no centro, uma torre. Essa possui grandes janelas que se abrem para a parte interior do anel. A construção periférica é dividida em celas, cada uma ocupando toda a largura da construção. Essas celas têm duas janelas, uma abrindo para o interior, correspondendo às janelas da torre, e outra dando para o exterior, que permite que a luz atravesse a cela de um lado a outro. Basta então colocar uma vigia na torre central, um vigia, e em cada cela trancafiar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um estudante. Devido ao efeito de contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se na luminosidade, as pequenas silhuetas prisioneiras nas celas da periferia. Em suma, inverte-se o princípio da masmorra. A luz e o olhar de um vigia captam melhor que o escuro, que no fundo protegia. Então, a gente percebe aqui que o panóptico não era só para prisão, né? Poderia ser uma escola até. Um absurdo. E aí as mudanças econômicas do século XVIII tornaram necessário fazer circular os efeitos do poder por canais cada vez mais sutis. Então, o panóptico, né, um método de controle, ele também ajuda para aumentar a relação de poder, né. E é inclusive um poder sobre os nossos corpos, né. Aqui ele fala: "Chegando até os próprios indivíduos, seus corpos, seus gestos, cada um de seus desempenhos cotidianos. Que o poder, mesmo tendo uma multiplicidade de homens a gerir, seja tão eficaz quanto se ele se exercesse sobre um só. Ou seja, é um mecanismo que exerce o poder sobre várias pessoas, né. O Bentham, que é o cara que criou ele, coloca um problema da visibilidade, mas pensando em uma visibilidade organizada inteiramente em torno de um olhar dominador e vigilante. Ele faz funcionar o projeto de uma visibilidade universal, que agiria em proveito de um poder rigoroso e meticuloso.
Então, o projeto do panóptico associou-se, na origem, à lógica do individualismo e da racionalidade difundidos no iluminismo, e hoje manifesta-se indiretamente no uso de sistema de câmeras de segurança para a vigilância do cotidiano. Ou ele se associou na origem à defesa do igualitarismo social, proposto por formuladores das doutrinas socialistas, e hoje manifesta-se nos projetos arquitetônicos de prisões e quartéis desenvolvidos nos países comunistas. Ou ele se associou na origem ao predomínio da visão sobre os outros sentidos nas sociedades orientais tradicionais. E hoje expressa-se na presença de aparelhos de televisão na maioria das residências e estabelecimentos comerciais. Ou no esforço da centralização do poder no âmbito absolutismo monárquico e da formação dos Estados modernos, e hoje expressa-se na ação repressiva e controladora dos regimes totalitários. Ou o panóptico se associou na origem à luta pela democratização nas sociedades ocidentais contemporâneas. Hoje manifesta-se no amplo direito de acesso à informação e à expressão proporcionada pela internet e pelas redes sociais. Grandes, né? Essas alternativas. Qual vocês acham que é? Qualquer coisa eu posso voltar no texto. Uhum. É a letra A? Acho que não tem nem muito o que falar, né? É sobre a lógica individual, né, de individualismo difundida no iluminismo e no racionalismo, né? Porque lembra que a organização, a ordem, ela seria emoção, ela é vista como emoção. Então, a vigilância, ela é justamente para punir, né, para ter medo, na verdade, pra gente ter medo de demonstrar as emoções. Por isso que é um padrão de comportamento imposto. Essa é bem tranquila, né? E é isso aí, gente. Alguém ficou com alguma dúvida? Bem doido ele, né? Sadomasoquista, viciado em ópio. Então, beleza, gente. Acabamos por aqui. A minha namorada foi pegar a História da Loucura e acabou derrubando os livros. É esse aqui, História da Loucura, pequenininho. Ela tá fazendo uma pesquisa na faculdade usando ele, então eu falei viciado em ópio e sadomasoquista, ela já me olhou assim. É um livro muito bonito, né? É, tem vários outros aqui que ela tá me dando de Foucault. Ela é viciada em Foucault, não em ópio. Talvez. Tem também um termo dele que nunca caiu em vestibular. Nossa, ela só aumenta aqui a lista. Tá bom, pode parar já. Mas tem um outro termo dele que não cai em vestibular, mas é interessante a gente falar, que é a microfísica. A gente tem que meio que desconstruir a noção de que política, quer dizer, microfísica do poder, ou micropolítica também ele usa. É um debate grande na filosofia, né? Vários autores falam sobre, mas o que quer dizer é que a gente tem que desconstruir a noção de que política é um negócio partidário de esquerda ou direita, e sim que a política está nas nossas ações e nos nossos corpos, principalmente, né? O domínio e controle sobre os nossos corpos é político. E o que Foucault fala no Vigiar e Punir é isso também, né? De que a gente está o tempo todo sendo vigiado para haver um controle sobre os nossos corpos. Então, esse padrão imposto, a gente tem que lutar contra ele através dessa microfísica do poder, da biopolítica também, da micropolítica. Biopolítica, para ele, é quando os nossos corpos têm poder, sabe? Esse poder de resistir. Ou também o poder de ser
padronizado, sabe, não necessariamente é algo ruim. Mas é isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode mandar no Whats. Vou parar a gravação.